Você falou, vou sair ou foi chamado para trabalhar em algum lugar? Então, fiquei 3 anos lá no iCarros, sendo ameaçado de demissão por morar em Campinas. Isso acontecia frequentemente. Mas aí já voltou. Já tinha voltado a morar em Campinas. E aí minha chefe me ameaçando de demissão por morar lá. Você ia vir de fretado? Pegava os carros. Eu pegava os carros. Nos dias de semana eu vinha de fretado, depois de final de semana eu pegava os carros. Mas ela sempre me ameaçando de demissão. Ela falava a célebre frase: se Campinas for um problema pra você, Campinas vai ser um problema pra empresa. Direto, falando isso. Mas por que Campinas seria um problema pra você? Porque uma vez eu pedi pra ela de sexta-feira se eu podia entrar meia hora mais cedo para sair meia hora mais cedo. Porque se eu saísse 4h30, eu chegava em Campinas às 7. Se eu saísse às 5, eu chegava em Campinas às 9. Uhum. Então era uma diferença de horário muito grande por meia hora. Então eu pedia pra dar uma deslocada leve no horário. Aí ela falou isso. Uma vez um voo desviou de São Paulo para Campinas por causa de uma tempestade e eu liguei para ela falando: tem problema se eu ficar aqui hoje e ir para lá amanhã? Aí ela soltou essa frase também. E aí a mais famosa foi quando tinha um evento que era em Dayatuba, que é do lado de Campinas, e a gente batia ponto. Aí eu falei assim: eu posso pegar o meu carro, não era o meu carro, era o carro de imprensa, ir de casa até o evento e depois eu volto para casa, eu vou economizar tempo. E aí eu tinha falado com a menina do RH que se você se deslocasse mais de 50 km de casa ou do trabalho, contava como hora trabalhada. Aí ela falou que se eu quisesse que contasse como hora trabalhada, era para eu vir até aqui em São Paulo, pegar o transfer e ir para lá. Só que o transfer passava por Campinas, não fazia lógica alguma isso. Alguma isso. E aí ela falou essa frase. Aí eu dei meu jeito que, no fim, eu fui de Campinas direto e contou o tempo de trabalho como se eu tivesse vindo para cá. E depois, como é que foi a saída do iCarros? Como é que foi? Aí, pra onde foi? Foi no meio da pandemia. A gente tava no meio da pandemia, tava trabalhando home office totalmente e estavam me elogiando lá porque estavam achando que eu tava fazendo um trabalho esplêndido, porque eu tava prestando atenção em reuniões aleatórias de área de marketing que eu não tava nem aí, sendo que eu tava só fingindo que eu tava escutando as coisas. O Wagner aqui não trabalhava aqui no Automais. E aí ele saiu pra ir pro Jornal do Carro. Aí eu cheguei pro Wagner e falei: ô Wagner, essa vaga aí que você deixou aberta no Automais, tá aberta mesmo ainda? Ele: tá, vou te passar o contato da Maísa. Falou com a Maísa, que é coordenadora de jornalismo aqui. Coordena um monte de coisa, na verdade. Grande Maísa Salmi, um abraço. Aí ela me ligou, a gente conversou. E ele falou: vem pra cá. Quando eu tive a proposta de vir pro Automais, era pra cuidar única e exclusivamente do site. E só. Notinhas. Não era pra fazer programa, não era pra fazer... Fazer programa é uma fase perigosa, cuidado. Não, mas é programa de TV, que na época a gente tinha o programa de TV, não é prostituição. Não era pra fazer programa, aí fudeu, cara. Não é saliência. Aí ela falou pra eu vir cuidar do site. Eu falei: não, beleza, vambora. Só que precisava pedir um tempinho a mais, porque ia ter a reunião de esporro anual, e eu queria ver o que ia acontecer nessa reunião. Eu falei: preciso só mais uns dias aqui pra poder trocar. Na reunião de esporro anual, minha mãe não acreditava no que eu falava pra ela, que minha chefe era maluca. Eu fiz ela sentar do meu lado, eu falei assim: você vai escutar a reunião inteira. E minha mãe, além de ter feito medicina, ela fez psicologia também. Ela anotou 5 páginas de caderninho. Ela falou: essa mulher é louca, sai desse lugar agora. Nossa. Eu falei: eu te disse, 3 anos eu falando isso. Mais do que a profissional, é o sentimento, né? Sim. Tá que pariu. Aí ela percebeu o quanto que essa tia era louca. Aí eu falei: beleza, saí, vim aqui pro Automais. E aí eu fui devagarzinho fazendo as coisas. Tava cuidando do site. O site, quando eu entrei... Quem era a equipe que fazia as outras coisas? A equipe era igual. Tinha a parte do programa que o Marcelo fazia. Ah, sim, que era o Benê já não Esportes, fazia, né? o Benê já não fazia saído. parte daqui. O Marcelo fazia parte do programa, tinha alguns parceiros também, e o site eu vim sozinho, completamente sozinho, cuidar do site. E a Maísa coordenava todas essas coisas. Quando eu entrei, o site fazia 12 mil, 20 mil page views por mês. No primeiro mês que eu fiz aqui foi para 160. Em um ano tava dando 1 milhão. Caralho, da hora. Eu fiz um negócio crescer muito. E eu comecei a pegar os carros para testar e fazer umas coisas no Instagram. Porque, diferentemente do iCarros, onde eu não podia fazer nada, aqui eu tive a liberdade de fazer tudo o que eu quisesse. E isso que eu tava fazendo no Instagram começou a chamar atenção. Porque eu sempre quis fazer essa parte meio de influencer mesmo, de curiar. Não seria influencer, fazer o trabalho jornalístico nas redes sociais. Era isso que eu queria fazer. Compilar isso, né? Isso. E aí eu comecei a expor esse trabalho e começou a chamar atenção daqui. E aí o Bochecha e o Marcelo um dia chegaram pra mim e falaram assim: ó, a gente tá vendo o que você tá fazendo no Instagram, tá dando super certo, a gente tá replicando também no Automais, por que você não faz o programa também? Quer fazer YouTube? Eu falei: quero. Comecei a fazer YouTube, aí comecei a fazer os vídeos também. Eu já fazia vídeo no carro. Isso era 21? 21. Eu já fazia os vídeos no carros antes, então já tinha uma certa habilidade, mas foi melhorando bastante. Continuei fazendo as coisas nas redes sociais e foi tudo crescendo
e crescendo rápido. Então aí era pra não fazer... Era pra Com uma dica de um cara aí. Então, eu ia chegar nesse ponto. Um dia eu cheguei pra você e perguntei, falei, como que você cresceu tanto? Você me deu uma dica de ouro que a gente vai guardar 7 chaves aqui. Na verdade, aquilo de... Não, pode falar mesmo. Pode? A gente fazia... O Instagram não tinha essa trava, né? Então, até chegar nos 10, 11 mil, eu parava ali, sentava no degrauzinho do quintal e seguia. Eu fiz isso pra caramba. Aí teve um momento que o Instagram bloqueou, depois ele liberou de novo, mas eu já tinha uns 13, 14 mil. Mas perto do que é hoje não é nada, Sim. né? E era uma maneira de as pessoas conhecerem seu trabalho. O nome disso é prospecção. Então, foi o jeito que eu fiz. Eu sou grato pra caramba a você por causa disso, porque se não fosse essa dica sua, eu estaria no limbo até hoje. E o negócio foi rodando pro Instagram e crescendo, e o site do Automais também começou a crescer. Mas sem trabalho não adiantaria nada. Exato. Tem que ter conteúdo. Porque tem gente que põe robô, adianta o quê? O engajamento é minúsculo. então, Comprar seguidor também, que vergonha. Não, e às vezes você vai ver lá no Social Blade, todo mês tem uma queda de 7 mil, a não ser que o cara tenha sido pego batendo numa velhinha, não tem porque ele perder 7 mil no mês, né? Sim. Então, assim, é justamente para... Não digo nem de engajamento, eu digo de você manter uma coerência do seu gráfico de engajamento também, mas principalmente do número de seguidores, né? É que quando é orgânico o negócio, ele tende a crescer, mesmo que Exatamente. lentamente em alguns momentos e picos em outros, mas é normal. E aí o negócio foi crescendo. Então, assim, tanto o site foi crescendo, quanto eu nas redes sociais também. O site do Automais era um adicional só de tudo que fazia. O programa era o grande chamariz e o site era um negócio que era tocado ali para ser complemento. Na época, o programa era TV mesmo. Era ainda, TV. né? E aí a gente saiu da TV, depois voltou pra TV fechada, e aí a gangorra começou a virar. O site começou a crescer, o programa começou a diminuir de importância, até que a gente passou a ser só YouTube, e aí o site explodiu. A gente começou a fazer 1 milhão, 1,5 milhão, depois 2 milhões. Aí o Léo Alves entrou, ele começou como produtor aqui, para participar da parte do programa, depois ele ficou meio produtor, meio site, depois ele foi todo pro site, para fazer junto comigo. Aí a gente foi para 2 milhões, 2 milhões e meio. Aí no meio do ano passado... foi no meio do ano passado. A gente trouxe o Felipe. E aí a gente subiu para 3 milhões de audiência. E aí o negócio crescendo. E aí esse ano a gente chamou o Rafa Dé para vir para cá também. Então, em 6 meses a gente cresceu a equipe e tá fazendo 3 milhões por mês. Então o site do Automais, que era um negócio pequenininho, e eu entrei só para fazer Notinhas. site, de repente, tipo... Hoje eu sou editor-chefe, hoje eu tenho uma equipe com 3 pessoas que estão ali junto comigo. Como o programa deixou de existir, aí a gente passou a ter o podcast, que é ao vivo toda segunda-feira, nesse mesmo lugar aqui. Às 7 horas, né? Às 7, isso, às 7 horas. Não, às 6, a gente 6. entra às 6. Das 6 às 7 7, é que a gente acaba. É. E as redes sociais começaram a crescer, tudo foi crescendo, o YouTube, a gente tá reestruturando o YouTube inteiro, a gente vai trazer bastante novidade disso. Então o negócio virou completamente. E cresceu a equipe, e aí eu fui crescendo nas redes sociais também. E aí veio o TikTok nesse meio também, que foi, acho que a ferramenta que virou a chave pra mim completamente.